Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar os gêneros textuais, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo de gêneros, beleza? Temos aí muito conteúdo para vermos. Na semana passada, nós trabalhamos a crônica. Temos alguns textos, realizamos algumas atividades em sala, em aula, na verdade. Eu também solicitei que vocês realizassem uma atividade em casa, tá bom? Mas vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, beleza? Vamos corrigir a atividade que foi solicitada para casa, responder a página 42 e a página 43, né? Hoje vamos dar uma olhadinha em alguns dos principais cronistas brasileiros. Isso mesmo, pessoal. Vamos falar dos principais cronistas brasileiros, muitos extremamente conhecidos não apenas na crônica, mas também na área literária, na área poética, enfim. São vários os artistas, os cronistas brasileiros e que tiveram grande relevância para o mundo crônico, o mundo das crônicas, né? Bom, vamos iniciar aqui. Peço que vocês peguem seus livros de gêneros textuais, o livro fino, tá? Gêneros textuais, e abram-no na página 42. Bom, abram o livro aí na página 42. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aqui colocar o cabeçalho da nossa escola, tá bom? Livro de gêneros textuais, página 42. Pronto, Crônicas, página 42 e página 43, tá bom? Vamos lá. Pronto, logo o primeiro quesito, pessoal, ele já faz o seguinte questionamento. Qual é o tema central desse texto? Qual é o tema central desse texto? Então, a gente tem um texto aqui e ele está querendo saber qual é o tema central do mesmo. Claro que a gente, para realizar isso, a gente vai precisar realizar toda a leitura do texto, né? Mas eu presumo que vocês, a essa altura, já devem ter lido, já devem ter respondido e estão apenas aguardando a correção. Então, vamos fazer uma breve leitura aqui, eu vou fazer e vou dar a resposta aqui, tá bom? Nesse texto, pessoal, trata-se das más condições de trabalho e a exploração, né, dos imigrantes espanhóis e portugueses que trabalhavam como estivadores lá no porto de Niterói. Tá? Então, basicamente, ele trata da escravidão e as péssimas condições de trabalho às quais eles eram submetidos, tá bom? Então, o tema central do texto é esse, tratar sobre a exploração dos imigrantes espanhol e portugueses.
E esse texto. Pronto. Beleza, pessoal? Vamos lá. Muito bem. Vamos agora para o segundo. O segundo diz o seguinte. No texto, os trabalhadores são comparados a animais e máquinas. Identifique os trechos em que essas comparações são feitas. Nesse caso, vocês vão transcrever a parte que mostra essa comparação entre homens e animais, né? Animais, homens e máquinas. Quais são os trechos? Primeiramente, a comparação com animais é feita nessa parte aqui, ó. Entrou pelo barracão onde a manada de homens dormia, lá no primeiro parágrafo. Por que é comparado com um animal, professor? Porque, pessoal, vocês que já estudaram os substantivos coletivos, vocês sabem que usamos manada para se referir a porcos. A gente fala uma manada de porcos, né? Um ninho de pássaros, um cardume de sardina. Entendeu? Então a gente não pode usar manada para se referir a homens, a menos que ele esteja implicitamente realizando uma comparação, como se estivesse dizendo que os homens são similares aos porcos. Tá bom? Vamos lá. Tem outro exemplo aqui ainda. Eles levantavam-se impelidos pela necessidade, como as feras de um zoológico, ao chicote do domador, lá no sexto parágrafo. Novamente, a gente percebe ele realizando uma comparação entre homens e animais, né? Comparando-os com animais em um zoológico domados pelo domador. E agora as comparações com as máquinas. Tá? Agora a gente vai ver ele comparando os homens com máquinas. A gente tem aí, tornam-se autômatos com a teimosia de objetos movidos a vapor. Não tem nervos, tem malas, lá no 10º parágrafo. Então, novamente realiza uma comparação do homem com a indústria, com a máquina. Bom, vamos agora para o terceiro. O terceiro, pessoal, diz o seguinte. Conforme o cronista, quais motivos levavam os homens a realizar um trabalho duro e humilhante? De acordo com o cronista, qual era o motivo de toda essa humilhação? Certamente ninguém se submetia a isso por queria, né, pessoal? Corretamente que não. O motivo de eles se submeterem a esse tipo de trabalho duro e humilhante era devido à falta de oportunidade de trabalho, né? Não tinha muita oportunidade além do trabalho braçal. Então, eles tinham que se submeter àquilo que existia, tá? E eles tinham uma ambição. A ambição é retornar para o seu país, para ter uma vida melhor. Então, além de trabalharem para sobreviver, eles tinham essa ambição de juntar o dinheiro ali suficiente para pagar uma viagem de volta para o seu país de origem. Tá bom? Então, esse é o motivo do trabalho duro e humilhante. Primeiro,
Vamos para o quarto agora. Qual o sentido do título do texto? Tá bom? Qual é o sentido do título do texto? Olha o nome do texto. A fome negra. Qual o sentido desse título desse texto aí, pessoal? O sentido do título desse texto, pessoal, é fazer uma referência ao lugar onde os trabalhadores viviam famintos, né? E a comida era impregnada de fuligem, que era resultante do carvão. Então, fome, porque, claro, eles viviam com fome devido ao trabalho que eles realizavam e a falta de comida, e negra por causa da coloração da fome, do carvão, que ele, como eles sempre estavam tendo contato com o carvão, certamente aquilo ali afetava a sua roupa, a sua comida, né, devido à coloração. Então, a fome negra faz menção ao contato direto que eles tinham com o carvão, até possivelmente nas horas das refeições. Pronto, vamos agora para a página 43. Quinto quesito, página 43. E rebentou como um doido, aos soluços, diante dos companheiros atônitos. As palavras em destaque, as palavras em destaque podem ser substituídas sem mudança de sentido por as palavras nesse caso em destaque aí são rebentou e atônitos. Aí aqui nós temos algumas opções. Letra A, quebrou e sonolentos. Não. Apareceu e felizes. Não. Rompeu e espantados. Certo. Explodiu e decididos. Não. Partiu e enfurecidos. Não. A resposta é rompeu e espantados. Por quê, professor? Pode ser substituído por essa parte. Rompeu e rebentou significam a mesma coisa. Ela cedeu, ela quebrou, ela não aguentou a pressão. Tá? E atônitos também. Atônitos significa surpresos, tá bom? Estavam surpresos, estavam chocados, espantados. Então a resposta é a letra C. Tá bom? Vamos agora para o sexto e último quesito da nossa correção. O sexto quesito diz o seguinte: releia o trecho a seguir. Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Vivem quase nus, no máximo uma calça em frangalhos e camisa de meia. Os seus conhecimentos reduzem-se à marreta, a pá, ao dinheiro, o dinheiro que a pá levanta para o bem-estar dos capitalistas poderosos. Nesse trecho, fica evidente que os trabalhadores são tratados sem nenhuma qualidade de vida. Abordando esse panorama social, o pintor brasileiro Cândido Portinari produziu O Lavrador de Café, obra em que o personagem central é retratado de forma semelhante aos trabalhadores descritos por João do Rio. Em grupo, com seus colegas pesquisam o quadro de Portinari e discutam as relações entre eles e os personagens da crônica do Rio de Janeiro. Da crônica de João do Rio. Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Aqui está. O Lavrador de Café. Cândido Portinari. Realizar uma relação
entre essa imagem aí, né? O que é que ele quis abordar com essa imagem aí. Olha que interessante. Vejam as características da imagem. O que é que ele quis representar com com esse sofrimento aí. Aparentemente ele está sofrendo, né? A gente consegue perceber. Deve estar bastante aflito e bastante abatido também. Ok, pessoal, essa resposta aí é pessoal, como dito, vocês vão realizar aí, vocês vão pesquisar e vão discutir as relações entre ele e os personagens da crônica de João do Rio, ou seja, vai comparar este personagem aqui com os personagens apresentados na crônica que nós acabamos de ler. Tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns dos principais cronistas. Realizamos a correção aqui das atividades, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre alguns dos principais cronistas brasileiros, né? Que vocês já devem conhecer. Existem muitos, mas é bom que nós abordemos aqui pelo menos alguns dos principais e que trouxeram grande contribuição com suas obras para o mundo da literatura, para o mundo literário brasileiro, tá bom? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minuto. Bom, temos aqui em torno de cinco dos principais, 10, né? No caso, os 10 principais cronistas brasileiros. E que grande contribuição eles têm para a nossa sociedade. Deixa para vocês aqui. Aqui é um artigo do Correio Brasiliense, tá bom? Ó, Machado de Assis, com certeza, é o primeiro, né? Essa lista. Machado de Assis. Lima Barreto, nossa, muito conhecido. Cada um com suas características diferentes. Lima Barreto. João do Rio, inclusive o que produziu essa crônica aqui, ó. João do Rio. Tá? Ó, João do Rio, a alma encantadora das ruas. 2008. Os principais cronistas. João do Rio. O verdadeiro nome dele era João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Nome pequeno, né, gente? Nem dá para você esquecer. Cecília Meirelles, nossa, conhecidíssima, literária, extremamente conhecida. Vocês vão ouvir falar muito dela, hein? Vocês vão ouvir falar muito. Todos esses nomes aqui que nós estamos trabalhando, vocês vão ouvir falar especialmente no ensino médio, que é onde eles são abordados de forma mais direta, de forma mais profunda, né? Todas as suas obras e suas contribuições. Rubem Braga, ele promoveu sozinho uma espécie de Semana da Arte Moderna, na crônica, ao radicalizar na subjetividade e inventar novas maneiras de cultivar o gênero. A carta, a divagação, vagamente filosófica, o poema em prosa, etc. Nelson Rodrigues. Os maiores autores do teatro brasileiro. Sei que eu vou corrigir. Tá bom, depois eu vejo. Paulo Mendes de Campos. Paulo Mendes de Campos. Clarice Lispector. Nossa, Clarice Lispector, gente, é um ícone, né? Brasileiro. Mas, na verdade, Clarice Lispector, ela passou a morar aqui. Ela era de um país agora, acho que é Noruega, uma coisa que não. Ela era de um país bem distante. Ela passou a morar aqui e frequentou a escola de Pernambuco, né? Onde nós atualmente residimos. Ela frequentou o GP da Aurora. Não sei se vocês conhecem
essa escola é ali depois da Cabubá, na Rua da Aurora, né? A Clarice Lispector, ela morou ali, ela estudou ali naquele colégio. Beleza. Ela estudou naquele colégio, saiu dali, se não me engano, foi morar em São Paulo, passou um tempo lá, né, e ali produziu várias de suas obras. Então, Clarice Lispector, ela é com certeza um ícone brasileiro, uma representação da cultura pernambucana, teve suas raízes aqui, que logo se expandiu para outros lugares, né? Mas também uma artista tão conhecida, uma artista tão talentosa, certamente que iria se expandir de forma rápida, né, para os outros lugares do mundo. Temos também aí Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, o mais importante poeta brasileiro, também merece figurar na seleção dos cronistas, né? Carlos Drummond. Na verdade, ele era poeta, né? Bem como Clarice Lispector, ela era poetisa. Clarice Lispector era poetisa, mas todos esses poetas e poetisas, pessoal, eles têm contato com outros tipos de gêneros, como, por exemplo, a crônica, né? A história, o romance, o teatro. É quase impossível você ficar apenas preso em um gênero. Normalmente, eles têm relações com vários gêneros, têm convivência, né? Com vários gêneros, não apenas com um. Vinícius de Moraes, muito conhecido, gente. O modernismo brasileiro. Vinícius de Moraes escreveu crônicas para garantir a sobrevivência. Sem chegar a ser um cronista original, ele desfilou a posição de craque com um estilo impecável, combinando leveza, senso de humor e lirismo. Nossa, muito legal. Vinícius de Moraes, um dos principais aí cronistas brasileiros. Pronto, pessoal. Então, temos aqui os 10 principais cronistas brasileiros, tá bom? Vamos realizar futuramente algumas pesquisas sobre a vida e a obra desses cronistas, tá? Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Paulo Mendes de Campos, Nelson Rodrigues, Rubem Braga, Cecília Meirelles, João do Rio, Lima Barreto e Machado de Assis. São aí todos os cronistas brasileiros. Bom, não todos, perdão, os principais cronistas brasileiros. E vamos realizar, pessoal, uma atividade. Não essa semana, pois essa semana nós estamos aí em semana de prova, tá bom? Mas vamos realizar uma atividade com todos esses artistas. Vamos fazer uma pesquisa falando sobre a vida e a obra desses artistas, tá bom? Como eles influenciaram a crônica brasileira, a sua contribuição para a crônica, tá bom? A sua contribuição para a literatura brasileira, entre outros aspectos aí acerca da crônica, tá bom? Mas com certeza a vida de todos esses artistas, esses cronistas, ela contribuiu bastante para a formação que hoje nós chamamos de crônica. Bom, tiveram grande influência, beleza? Deixa eu colocar aqui agora para vocês no nosso quadro virtual, né? Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Paulo Mendes de Campos, Lispector, Carlos Drummond de Andrade,
Vinícius de Moraes. São os principais cronistas brasileiros. Mas depois realizaram uma pesquisa sobre a vida e a obra deles. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boa prova para vocês. Bom final de semana. Bom descanso. E nos vemos na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class R. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom descanso. Fiquem com Deus. E até lá. Tchau.